Bom dia, boa tarde, boa noite. Você sofre de ansiedade? Você em algum momento já teve uma crise de ansiedade? Esses dias eu estava conversando com exatamente duas pessoas que tiveram crise de ansiedade, recente. E para você entender um pouquinho que cada um tem um sintoma diferente, apesar dos sintomas parecerem entre eles, e terem ali algo em comum, a crise ela é muito pessoal e muito particular. Cada um vai sentir de uma forma diferente. E uma das coisas que a gente precisa entender, que a gente precisa tentar buscar, é o que gatilhou a crise, o que fez com que a pessoa tivesse aquela crise. Muitas das vezes, a maioria das pessoas que têm a crise de ansiedade, elas não conseguem identificar qual foi o motivo que ocasionou aqueles sintomas. Muitas delas têm sintomas parecidos com ataque cardíaco, sudorese, tremores, dormência, palpitação, no coração muito forte, parece que o coração vai sair pela boca, falta de ar, uma sensação horrível de morte. E como a gente tem que socorrer, como que a gente vai socorrer alguém estando em crise? Imediatamente o que você precisa fazer é estar presente ali, segurar nas mãos dessa pessoa, dizer que ela não está sozinha e solicitar que ela faça uma técnica de respiração que funciona muito bem, é comprovado, mas não é qualquer técnica de respiração, é aquela técnica de respiração que muitos especialistas ensinaram até na época da Covid, para identificar a Covid, Então, é aquela respiração onde você, peço desculpas pelo barulho, mas é aquela respiração onde você puxa o ar pelo nariz com a boca fechada. Você segura o tempo que você conseguir e depois que você não tiver mais conseguindo segurar a respiração, a inspiração, você expira, você solta pela boca, não pelo nariz. De preferência fazendo o famoso barulho do chiado, o até também conseguir permanecer com esse chiado e ficar de novo sem o ar e precisar novamente retomar a respiração. E aí você repete essa técnica, dá um tempinho, para você dar uma respirada, aí você repete essa técnica da respiração por mais umas 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. E sempre mostrando para a pessoa que você está ali, que você está do lado dela, que vai passar, que é passageiro. Depois que passa essa crise, é importante em algum momento conversar com essa pessoa para tentar entender se antes, da crise acontecer, se algum fato específico, algum aborrecimento, alguma preocupação, algum pensamento intrusivo, alguma raiva, tristeza, decepção, alguma situação atípica que foge da rotina, que possa ter acontecido e aí possa ter ocasionado a crise de ansiedade. E, gente, qualquer um hoje em dia pode sim ter uma crise de ansiedade e é uma situação muito ruim, porque realmente a pessoa tem aquela sensação de morte, muitas vezes confundido com ataque cardíaco. Existem relatos de pessoas que vão parar no hospital achando que está tendo um ataque cardíaco mesmo, que está morrendo do coração, faz todos os exames, passa por um cardiologista e não dá nada. A pessoa não tem nenhum problema cardíaco, realmente é a ansiedade. E mais uma vez ela está ligada a muito das coisas do futuro, a preocupação excessiva com o futuro. A preocupação, por exemplo, eu tenho medo de morrer de acidente de carro, eu acho que eu vou morrer de uma bala perdida, eu acho que eu não vou dar conta de pagar um financiamento que eu fiz de uma casa própria, eu acho que eu não vou dar conta de criar o meu filho, eu acho que eu não vou dar conta
de ir até o final, cuidando do meu pai que está doente, da minha mãe que está doente, de qualquer situação que a gente ache, né, que a gente não vai dar conta. Então, a crise de ansiedade, ela pode ter várias causas. E não existe nenhum tratamento melhor para a ansiedade do que fazer a terapia. Isso eu falo por convicção, por experiência de 25 anos na área da psicologia. Tem que fazer terapia. Existem algumas ações que a gente pode tomar que podem reduzir essa crise e aliviar, ajudar. E aí vai aí para você algumas dicas. Primeira delas, dormir 8 horas por noite, de preferência. Tentar criar o hábito de dormir pelo menos antes das 22 horas, se não conseguir, pelo menos antes das 23 horas. E aí acordar, tomar um belo copo d'água, durante o dia tomar bastante água, comidas leves de preferência, frutas, legumes, verduras, proteínas, ter uma boa alimentação, uma alimentação saudável. Parece piegas falar isso, mas muita gente esquece, né, que são ações fundamentais para se amenizar uma crise de ansiedade. Fazer uma caminhada, de preferência uma atividade física ao ar livre, para que você possa respirar fundo, fazer sua técnica de respiração, contemplar a natureza, conversar com a natureza, observar ao seu redor, que a gente vive num mundo tão corrido, que a gente não para tomar um banho de sol, por exemplo, a gente não para admirar uma noite estrelada, a gente não para admirar uma lua, a gente não para admirar uma árvore frondosa que aparece no nosso caminho, um pássaro, o cantar dos pássaros, os animais que passam na nossa frente. Para quem mora em cidade grande, provavelmente é mais difícil, mas sempre haverá sinais da natureza para que você possa contemplar. Isso é muito importante. Fazer técnicas de relaxamento, de preferência um yoga ou meditação, ou mesmo as técnicas de relaxamento dentro de casa. Ao dormir, colocar uma luz mais apagada, uma luz de abajur, uma luz mais baixa, com uma música de meditação, principalmente tipo, um barulho de natureza, para dar aquele relaxamento. E isso vai combater os sintomas, mas não combate a causa raiz. Normalmente, a causa raiz, ela pode estar lá na sua infância, né? Pode ter algum tipo de acontecimento, alguma falta na sua infância ou na sua adolescência, ou talvez até na fase adulta, na fase recente. É importante tratar da ansiedade, porque a ansiedade ela vai gerando alguns subsintomas, como por exemplo, a pessoa tem a tendência de procrastinar, se boicotar, principalmente quando ela está para conseguir um sucesso na vida dela, conseguir um up na vida dela, seja comprar um carro, uma casa, alcançar uma viagem que tanto sonhou, e aí vem aquela angústia, aquela ansiedade do não merecimento. Aí o que a pessoa faz? Ela se boicota. Ela para, por exemplo, de fazer com que aquele projeto dê certo. Tá para comprar uma casa, ela paralisa, desiste. Tá para comprar um carro, desiste. Tá para fazer uma viagem, desiste. Então, assim, a ansiedade, ela tem os seus subsintomas que paralisa. Mas, por outro lado, também parece dicotômico falar assim, ela também impulsiona o sujeito a conseguir realizar os seus sonhos. Mas você precisa identificar em que patamar está a sua ansiedade e tratar. Então eu falei do sono, bastante água, alimentação saudável, uma atividade física de preferência ao ar livre, técnicas de respiração, principalmente a terapia. Então, pessoal, fica aí uma dica. Eu ia falar de outros assuntos essa semana, mas como eu conversei com 2 pessoas recentemente que tiveram crise de ansiedade, eu preferi vir aqui fazer esse alerta para vocês se cuidarem, porque cada dia que passa tem aumentado mais pessoas com problemas de ansiedade. Se cuidem, um forte abraço.